Bom dia, segunda, hoje, 16 de fevereiro. É um dia um pouquinho estranho, porque a gente tem a Lua num momento meio tenso, mas o Mercúrio e Júpiter aliviando um pouquinho mais o clima. A Lua está se aproximando do mesmo grau de Marte no signo de Aquário. E geralmente as conjunções de Marte e Lua são uma indicação de clima tenso. Essa que ocorre em signo do ar, ela tem uma tendência eloquente, às vezes um pouco rebelde também. Ela é brava, ela se coloca assim para brigar, por exemplo, brigar pelos direitos, né? Ou então ela pode ter aquele perfil um pouco do contra, sabe? Que a gente costuma, nos estereótipos, associar um pouco o perfil de Aquário. Na verdade, aqui não é só por causa de Aquário, é Marte em Aquário na conjunção com a Lua que impõe a agressividade para o plano mental. Então a gente tem um pouco desse perfil. Para as iniciativas não é bom, porque carrega essa configuração assim, meio conflitante, meio de briga para o tema que você iniciar. O momento da conjunção é 15 horas e 9 minutos. Eu recomendo você manter a sua rotina e não ousar muito devido a essa influência ser um pouco mais rebelde, ela tem esse perfil meio de briga, então não é tão bom. Agora, gente, quando a Lua se afasta da conjunção com Marte, ela começa a se aproximar da conjunção com o Sol, para marcar a fase nova, só que isso vai ser só amanhã, 9 horas e 1 minuto. E aí, gente, o que vai acontecer é que desse tempo, né, em que a Lua se afasta de Marte e se aproxima do Sol, nós vamos ter o Mercúrio chegando a um aspecto bom com Júpiter. E vai ser hoje, no início da noite, às 18h31. Na verdade, ele já vem se aproximando ao longo de todo o dia. Por isso que a gente tem um clima na segunda meio misturado. Ao mesmo tempo que ele tem um fator um pouco rebelde no sentido de ideias, de pensamento, ele traz um perfil mais assim fora do contexto de realidade, pensando em plano imaginativo, criativo. Então, para as atividades, por exemplo, que envolvam temas da imaginação, da ficção, do processo da criatividade, imagens de maneira geral, e para o mundo místico, religioso, atividades sensíveis, leituras profundas, estudos mais profundos também, não é exatamente ruim, porque o Mercúrio ele vem nesse trígono com Júpiter, então ele vai aliviar um pouco essa tendência mais crítica nesse momento em que a Lua vai se aproximando da conjunção com Marte e depois da conjunção com o Sol. Então nós vamos pegar, principalmente quando for ali mais para o final da tarde e à noite, a gente já percebe essa influência de Mercúrio com Júpiter já mais presente, né? É bom que dá uma aliviada, né? Como é um perfil assim muito criativo, é uma característica de sensibilidade forte da água, até para o mundo marítimo, para essas questões do mundo aéreo também, é interessante e alivia, porque uma Lua conjunção com Marte, depois seguindo para a conjunção com o Sol para um eclipse, por sinal, não seria muito legal, né? Ia estar com um clima bem tenso, né? Então o Mercúrio e Júpiter dão uma aliviadinha hoje na segunda, tá bom? Bom, gente, e amanhã quando a gente estiver ali acordando, aí a gente já tem a Lua bem próxima da conjunção com o Sol. A conjunção exata será às 9 horas e 1 minuto no horário de Brasília. E é uma conjunção de eclipse, né? Uma lua nova de eclipse. No caso do Brasil, a gente não tem eclipse, mesmo sendo 9 horas e 1 da manhã, se você estiver esperando ver um eclipse, não verá. Ele vai ocorrer na maior parte do globo onde não é habitado, tá? As regiões habitadas que verão eclipse verão parcial, nem verão anular, como é o máximo desse eclipse. Porque ele vai pegar uma boa parte de oceano e bem Antártida também, ele pega. Mas é uma lunação muito forte. Os eclipses solares têm relação com governantes, né, com as pessoas que estão no nível alto da hierarquia, então isso pode trazer para esses dias e para o período de um ano ainda à frente alguma questão nesse impacto sobre líderes fortes, né, do mundo, como também no contexto de lunação, para nós no Brasil, calculando a carta para o momento exato da conjunção, vai pegar o contexto da casa 11, que é a casa que envolve Congresso, Senado. E o passo da Lua, né, o caminhar da Lua é da conjunção com Marte para a conjunção com o Sol. Então ela vem carregando essa coisa rebelde dessa conjunção com Marte e acontece bem no finalzinho de Aquário e depois no momento do eclipse a Lua fica fora de curso, sem aspecto, e aí ela ingressa em Peixes, então ela vai ficar vazia, como a gente costuma dizer. Esse entorno do eclipse é uma indicação de temas antigos, temas que vão se desenrolar ali no meio de Congresso e Senado,
com uma tendência, vamos dizer assim, inusitada. Então, assim, os temas não são novos, mas eles podem levantar aí, suscitar alguma coisa contraditória, meio rebelde, assim, ele acaba trazendo polêmicas. Mas os temas são antigos, a gente não tem uma tendência a temas muito novos. Então vamos acompanhando, principalmente nesses próximos 15 dias, porque como aqui a gente não terá eclipse, é um contexto de lunação muito forte. No nível pessoal, se você tem planetas, o Sol, a Lua, qualquer planeta, ou o grau do ascendente, do meio do céu, em torno de 28 graus de aquário, assim, de 27, 28 até o finalzinho de aquário, pode sentir alguma questão de mudança brusca no contexto da vida, mas não muito no nível físico, porque a gente não vai ter um eclipse aqui, porque geralmente quando tem eclipse no local, algumas pessoas mais sensíveis sentem um impacto físico, às vezes sono, mal-estar, mas como a gente não tem eclipse aqui, é pouco provável esse tipo de efeito. Mas no nível pessoal, num contexto astrológico, esses planetas posicionados nesse entorno aí do grau 28 de aquário pode trazer alguma movimentação, às vezes de conclusão de assunto, né? Porque é bem no final do signo de aquário, tá bom? Bom, gente, então hoje o dia vem meio misturado, né? Alivia um pouco Mercúrio com Júpiter, né? Para atenção. Quando a gente virar para terça, já vamos pegar na influência já forte da conjunção com o Sol. Depois da conjunção com o Sol, a Lua fica um pouquinho sem aspectos. Quando for 11 horas 9 minutos, ingressa em Peixes, traz uma tônica mais assim emocional, mas ela é mais parada mesmo. Amanhã à tarde vocês vão sentir um clima um pouco mais parado, assim, pensando em velocidade. Mas quando a Lua ingressar em Peixes, ela já vai se aproximar da conjunção com Vênus, vai ser bem legal. E a conjunção com Vênus vai criando um clima mais harmonioso. Amanhã eu volto, a gente conversa mais sobre isso. Então aproveitem a segunda, evitem conflitos. E é isso, tá bom? Então ótima segunda para vocês. Até amanhã.